Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Análise. Na aula de hoje falaremos sobre os conjuntos de medida nula. Iremos apresentar este conceito como uma preparação para um importante teorema chamado Teorema de Lebesgue, que fornecerá uma caracterização de funções integráveis. E além disso, como nós veremos, essa noção de medida nula tornará precisa aquela nossa ideia intuitiva de que, por exemplo, uma reta em R2 não tem área, ou um plano em R3 não tem volume. Então vamos ao conceito. Então, nós diremos que um conjunto X do Rn tem medida nula, segundo Lebesgue, e escreveremos esta notação, mas iremos ler medida de x é igual a zero, quando para todo epsilon positivo é possível obter uma cobertura enumerável de x, uma cobertura por blocos abertos, tais que o somatório dos volumes desses blocos BIs é menor do que epsilon. Nós iremos apresentar diversas propriedades dos conjuntos de medida nula. Iniciamos observando que se nós temos um conjunto de medida nula x, qualquer subconjunto de x também possui medida nula. Isso é evidente porque, para exibir uma cobertura de y satisfazendo esta propriedade, basta tomar a mesma cobertura de x com esta propriedade. Qualquer cobertura de x irá cobrir também o y. Provemos agora o nosso primeiro teorema, que diz que a reunião enumerável de conjuntos de medida nula é ainda um conjunto de medida nula. Então vamos demonstrar isso. Primeiro tomemos um conjunto X, que é a união enumerável de conjuntos xi, cada um xi com medida nula. Então precisamos exibir uma cobertura de X por blocos abertos, cujos volumes sejam controlados por uma constante suficientemente pequena. Ora, a cobertura que eu vou tomar é justamente a união das coberturas dos xi. Vamos fazer isso. Então, para cada epsilon positivo e i pertencente aos naturais, existe uma sequência de blocos abertos, que eu vou denotar por BI1, BI2, BIJ, etc., tais que esses BIJs cobrem o xi, e o somatório dos volumes desses BIJs, com a variação em J, é controlada, digamos, por epsilon sobre 2i. Então, evidentemente, a união de todos esses BIJs cobre xi, pois x é a união do xij e cada xij está contido nesta união. E esta aqui é a união de todos os BIJs com i e os j's variando de 1 até infinito. Evidentemente, essa união de conjuntos B e J é ainda um conjunto enumerável. Resta agora mostrar que o somatório do volume de todos os B e J ainda está controlado por epsilon. E podemos mostrar isso com a seguinte argumentação. Tomemos qualquer conjunto finito de subíndices ij em n cartesiano n. Então, como esse conjunto é finito, existe um K0 natural tal que, se o ij está em F, o i é menor ou igual que o K0 e o j também é menor ou igual que o K0. Basta, por exemplo, tomar o máximo desses ij. Vamos então calcular o somatório dos volumes dos b e j sobre o conjunto F. Ora, o somatório dos volumes do b e j com i e j variando sobre o conjunto F é menor ou igual que variar i de 1 até K0 e j de 1 até K0 também. Este somatório aqui nós temos uma estimativa. Ele é menor ou igual que epsilon 2 elevado a i. E este somatório é menor do que epsilon. Ora, isso está nos dizendo que para qualquer enumeração dos blocos B e J, nós temos que o somatório dos volumes dos B e J está controlado por epsilon. Isso mostra que a medida do conjunto X tem que ser zero. Isso encerra a demonstração do resultado.
Um exemplo simples de conjunto que tem medida nula é um ponto. Um ponto tem medida nula porque o ponto pode ser coberto por um único bloco suficientemente pequeno. E todo conjunto enumerável vai ser a união enumerável dos pontos, então, por este teorema, também terá medida nula. Agora vejamos um exemplo de um conjunto que não possui medida nula. Bem, vamos mostrar que os blocos em Rm, seja eles abertos ou fechados, não possuem medida nula. Como podemos mostrar isso? Bem, se tomarmos qualquer cobertura enumerável de A por blocos abertos BI, nós teremos que o somatório dos volumes dos BIs terá que ser maior ou igual que o volume de A. E o volume de A é positivo, por definição. Em particular, A não possui medida nula. Segue desse resultado também que todo conjunto de medida nula tem que ter interior vazio. Pois se o interior não é vazio, ele vai conter uma bola e vai conter também um bloco. Logo, não poderá ter medida nula. Agora note que em nossa definição de conjunto de medida nula, nós tomamos coberturas por blocos abertos. Vamos mostrar agora que isso é indiferente. Poderíamos ter tomado blocos abertos ou blocos fechados, ou mesmo cubos abertos ou cubos fechados. Vejamos o seguinte teorema. O teorema nos diz o seguinte: dado um conjunto X do Rm, as seguintes afirmações são equivalentes. Para todo epsilon positivo, existe uma cobertura enumerável de X por blocos abertos, tais que o somatório dos volumes dos B e J, J variando de 1 até infinito, está controlada por epsilon. O item A está dizendo que X é um conjunto de medida nula. E o teorema afirma que isso é equivalente a tomar essa cobertura B e J com blocos fechados em vez de abertos. O item C diz também que nós podemos, nesta definição, ao invés de tomar blocos abertos, poderíamos tomar cubos abertos. E o resultado é equivalente. E, por último, no item D, diz que na afirmação A também poderíamos ter tomado cubos fechados ao invés de abertos. Ou seja, para a definição de conjunto de medida nula, nós podemos cobrir o conjunto tanto por blocos abertos quanto fechados, como por cubos abertos ou fechados. Vamos demonstrar este resultado. Primeiro, nós iremos provar que A é equivalente a B, ou seja, cobrir por blocos abertos ou por blocos fechados são equivalentes. Já observo que uma das implicações é imediata. Especificamente, A implica B, pois A me diz que eu posso cobrir por blocos abertos com volumes controlados. Ora, se eu cubro por blocos abertos, essa cobertura vai estar contida na cobertura por blocos fechados. E, por definição, o volume dos blocos abertos e dos blocos fechados é o mesmo. Provemos agora, então, a outra implicação. Suponhamos agora que para todo epsilon dado, existe uma cobertura de X por conjuntos DI, que são blocos fechados, tais que o somatório dos volumes dos DIs está controlado, digamos, por epsilon sobre 2. E a ideia da demonstração consiste em expandir cada bloco DI para obter um bloco AI, e de modo que o somatório dos volumes dos blocos AI continue controlada, digamos, por epsilon. E para fazer isso, vamos usar a seguinte afirmação. Se os blocos DI são da forma produtórios dos intervalos A e J, B e J, então nós podemos considerar o bloco AI, que é obtido pelo produtório dos intervalos abertos A e J menos delta, B e J mais delta, que é um bloco aberto, obtido a partir do DI via expansão, e o delta pode ser escolhido de modo que a diferença entre o volume dos blocos abertos AI menos o volume dos blocos menores fechados DI está controlada, digamos, por epsilon dividido por 2i mais 2. E como podemos mostrar esta afirmação? Basta analisar a função
f de R em R, definida por essa expressão. Note que, para t positivo, este valor fornece o volume deste bloco com t no lugar do delta. Essa função é claramente contínua e, quando nós calculamos o f de 0, nós obtemos o volume do bloco di. Então, uma função que no zero vale este valor e que é contínua, dado um epsilon qualquer, em particular o epsilon que nós tomamos no início, existirá um delta positivo suficientemente pequeno, de modo que o f de delta menos f de 0 em módulo está controlado, digamos, por exemplo, por epsilon dividido por 2 elevado a i mais 2. Ora, f de delta, nós observamos, é o volume do AI. E o f de 0 é o volume do bloco DI. Além disso, como o volume do AI é maior do que o volume do DI, podemos retirar o módulo. Então, passando o volume do DI para o lado de lá e aplicando somatório nas desigualdades, nós obtemos que o somatório dos volumes dos VIs é menor do que o somatório dos volumes dos DIs mais o somatório destes números. Este daqui é controlado por epsilon sobre 2. Este daqui também. Logo, o somatório dos volumes dos AIs é controlado por epsilon. E além disso, o x que está contido na união dos DJs também está contido na união dos AJ. Então, se eu sou capaz de cobrir por blocos fechados, eu também sou capaz de cobrir por blocos abertos com volume controlado. Agora, a demonstração de que C é equivalente a D é exatamente a mesma do que nós acabamos de fazer, apenas trocando blocos abertos por cubos abertos e blocos fechados por cubos fechados. O que nós faremos agora é mostrar que o A ou B é equivalente ao C ou D, já que eles são equivalentes. E novamente, uma das implicações é imediata, que este implica neste é imediato, pois, por exemplo, C implica A. C diz que eu posso cobrir o conjunto por cubos abertos. Ora, cubos abertos são blocos abertos, então C implica A. Agora iremos provar a outra implicação. Especificamente, iremos mostrar que B implica D. Ou seja, que se podemos cobrir o conjunto por blocos fechados com volume arbitrariamente pequenos, então nós também podemos cobrir o conjunto por cubos fechados com volume arbitrariamente pequeno. E a ideia da demonstração consiste em considerar cada bloco que cobre o conjunto, digamos esse seja o AIJ e esse seja o BJ, e simplesmente particionar esse conjunto em cubos. O problema que pode ocorrer é que, por exemplo, ao dividir esse comprimento BJ menos AJ, digamos por uma quantidade P natural, e dividir esse outro segmento AIBI, ou seja, o comprimento BI menos AI, digamos por uma outra quantidade Q, pode ocorrer que eu não consiga fazer essas quantidades iguais. Por exemplo, caso os comprimentos sejam irracionais. Mas isso a gente resolve facilmente. Basta a gente expandir um pouco o bloco, acrescentando uma quantidade pequena aos BJs, de modo que esse novo bloco possa ser dividido em cubos. E de tal modo que essa quantidade aqui que foi aumentada seja controlável. Isso é possível, pois os racionais são densos, então eu posso tomar essa quantidade aqui suficientemente pequena. Então vamos formalizar esta ideia. Então, primeiro nós vamos mostrar que, dado um bloco A do RM, para cada epsilon positivo, nós podemos obter uma cobertura de A via cubos fechados, de tal modo que
o somatório do volume destes cubos esteja controlado pelo volume de A mais uma pequena quantidade. Aqui esquematicamente, em azul temos o bloco A original, em amarelo um novo bloco que é obtido via A expandindo os BJs, e esse novo bloco expandido admite uma partição em cubos CI, cada um desses em vermelho são os cubos CI, que cobrem o bloco original, e essa margem de erro, esse aumento, é controlado por epsilon, então é arbitrariamente pequeno. Para fazer isso, a gente argumenta como segue. Vamos denotar o bloco A pelo produtório dos intervalos fechados a JBJ. Então, para cada K natural, nós encontramos um inteiro positivo, chamado de PJ, evidentemente depende desse K, tal que esse número está entre dois inteiros consecutivos, PJ e PJ mais 1. Dito de outra forma, temos esta desigualdade. Note que, em particular, essa desigualdade aqui da direita implica dizer que o BJ é menor ou igual que AJ mais PJ mais 1 dividido por K. E é justamente essa quantidade que será a expansão do BJ. Então, BJ é esse termo, e o AJ mais PJ mais 1 sobre K seria este aqui. Então, nós consideramos o bloco A', que é o produtório dos intervalos AJ até AJ mais PJ mais 1 dividido por K. Por essa desigualdade aqui, é claro que o A está contido em A'. Além disso, esse bloco A' admite uma partição em cubos. A partição natural, P, que é o cartesiano de PJ, onde cada PJ é a partição AJ, AJ mais 1 sobre K, até AJ mais PJ mais 1 sobre K. E esta partição particiona este intervalo em subintervalos de comprimento 1 sobre K. Portanto, a partição P divide o bloco A' em cubos CI de aresta 1 sobre K. Assim como o A está contido no A', que é a união destes cubos fechados de aresta 1 sobre K, nós temos que o somatório do volume dos cubos, que é igual ao volume do A', é dado por esse produtório. Basta fazer, na definição do A' final menos inicial. E este volume é maior do que o volume de A, pois A está contido propriamente em A'. Além disso, nota que esse termo aqui é uma sequência em K. E verifica o seguinte: como esse termo aqui de dentro converge para BJ menos AJ, isso aqui eu deixo para vocês verificarem, um pequeno exercício de análise real. Então seguirá que quando nós passarmos o limite nesse produtório, neste volume, esse volume convergirá para esse volume, que é o volume de A. Então nota que nós temos o somatório dos volumes dos CIs é esta sequência, que é sempre maior do que o volume de A e converge para o volume de A. Ora, tem uma sequência de pontos sempre maior do que A, convergindo para o volume de A. Se eu lhe dou um epsilon positivo e analiso o volume de A mais epsilon, para K suficientemente grande, essa sequência estará aqui entre o volume de A e o volume de A mais epsilon. E essa sequência fornece o somatório dos volumes dos CIs. Ou seja, tomando K suficientemente grande, nós temos que este volume é menor do que o volume de A mais epsilon. Mostrando a primeira parte do resultado. Então, cada bloco individualmente pode ser expandido, de modo que essa expansão admita uma divisão em cubos fechados, e de tal modo que o somatório do volume desses cubos está controlado pelo volume de A mais epsilon.
Agora que já fizemos o argumento para um bloco, resta estender para todos os blocos da cobertura do conjunto. Então vamos provar o resultado agora. Então, voltando ao resultado, nós temos um conjunto X que é coberto por blocos fechados, de modo que o somatório do volume desses blocos é arbitrariamente pequeno, digamos controlado por epsilon sobre 2, com epsilon arbitrário. Pelo que acabamos de mostrar, cada AJ pode ser coberto por cubos fechados C1J, C2J, CKJ, de tal modo que o somatório do volume desses cubos está controlado pelo volume do AJ mais uma quantidade arbitrariamente pequena, digamos epsilon sobre 2 elevado a j mais 1. Com isso, nós temos que o x está contido na união dos AJs e cada AJ está contido na união desses cubos. Então, o x está contido na união da união dos cubos. Evidentemente, esta união é ainda enumerável. E além disso, se nós utilizarmos essa desigualdade para calcular o somatório do volume de todos esses cubos, nós teremos o seguinte: calculando o somatório do volume de todos os cubos que está cobrindo o conjunto X, nós temos que essa quantidade é igual ao somatório em J do somatório em I de 1 até K de cada um desses cubos. Mas esse somatório está controlado, conforme vimos em asterístico roxo. Está controlado pelo volume do AJ mais uma quantidade arbitrariamente pequena. Agora, isso aqui é menor ou igual que o somatório desses, que nós tomamos como sendo menor do que epsilon sobre 2, e o somatório desta série, que é também menor do que epsilon sobre 2. Portanto, o somatório desses volumes é menor do que epsilon. Encerrando assim a demonstração deste resultado. Então, a partir de agora, para verificar que um conjunto tem medida nula, nós podemos usar coberturas por blocos abertos, blocos fechados, cubos abertos ou mesmo cubos fechados. Para esta aula não ficar muito longa, eu vou encerrando por aqui e na próxima aula veremos mais propriedades dos conjuntos de medida nula. Então, fiquem todos bem, se cuidem e até mais.